O incidente de God Valley é um dos marcos mais importantes na linha temporal de One Piece, ficando atrás apenas do enigmático Século Perdido. Porém, recentemente, nos foi revelado pequenos detalhes dos acontecimentos que antecederam esse infame incidente, que vem sendo encoberto pelo governo mundial a todo custo. O que antes era considerado apenas um confronto entre os Piratas Rocks e a Marinha, vai ganhando uma nova dimensão mais sombria, revelando que há muito mais detalhes por trás do incidente de God Valley do que se acreditava. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar tudo o que se sabe sobre o incidente de God Valley e tudo o que ainda precisamos saber. Mas antes de entrarmos nos detalhes, já clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, assim você ajuda muito no crescimento do canal. E agora, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Há 38 anos, God Valley, uma ilha com recursos abundantes, porém não afiliada ao governo mundial, se tornou palco de uma sádica e tradicional competição que acontecia de 3 em 3 anos, onde a população local e alguns escravos que eram considerados problemáticos eram caçados pelos nobres mundiais, por puro entretenimento. Sendo que o vencedor dessa competição era aquele que acumulasse mais mortes, recebendo uma Akuma no Mi como premiação pelo seu desempenho. O motivo pelo qual God Valley foi escolhido como a ilha sede do evento foi atribuído ao seu próprio nome, sendo considerado uma blasfêmia pelos dragões celestiais. Figarland Garling, o atual comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados, foi o responsável por matar o rei de God Valley, antes mesmo da disputa começar. Ele era o atual campeão dessa terrível competição. Bartolomeu Kuma e Ivankov, ainda crianças, eram alguns dos escravos que participavam do evento, servindo como alvo para a caçada dos nobres mundiais. Sabendo que não teriam a menor chance de sobreviver, Ivankov, juntamente com outros escravos, planejavam fugir de God Valley, roubando as Akumas no Mi que seriam entregues aos dragões celestiais como forma de premiação pela competição. Para o plano ser bem sucedido, Kuma se ofereceu para ser a isca devido aos seus atributos físicos privilegiados. Jeanne, uma das escravas que seria caçada pelos nobres mundiais, era uma especialista em furto, grampo e comunicação. Então ela conseguiu transmitir tudo o que estava acontecendo em God Valley 2 semanas antes do incidente, na esperança de que alguém recebesse a mensagem e prestasse socorro. Além disso, ela também conseguiu roubar 2 Akumas no Mi que seriam entregues para os vencedores da competição, sendo elas a Nikio Nikio no Mi e a Uo no Mi. Ao tomar conhecimento do que estava acontecendo, tanto os Piratas Rocks quanto os Piratas Roger chegaram em God Valley, ambas tripulações com seus integrantes mais poderosos. Os Piratas Rocks invadiram God Valley depois do governo mundial ter tomado posse de um artefato que estava em Hachinozu, a Ilha dos Piratas, e que era considerado um tesouro local. Ao saber do envolvimento de Roger no incidente, Garp, que estava de férias, vai imediatamente para God Valley após receber uma ligação de Kong. Porém, Kong não estava autorizado a informar o motivo pelo qual Garp estava sendo convocado para aquela ilha. Então, com o envolvimento da Marinha, dos Cavaleiros Sagrados, dos Piratas Roger e dos Piratas Rocks, aconteceu uma das maiores guerras de todos os tempos. Durante a batalha, Jeanne entrega a Nikio Nikio no Mi para Kuma e a Uo Uo no Mi para Ivankov. Porém, Big Mom surge e num piscar de olhos ela rouba a fruta de Ivankov. Kuma consegue comer sua fruta antes dela ser roubada, porém ele é atacado por Saturno, um dos 5 Goroseis que desejava aniquilá-lo. Ainda assim, Kuma foi capaz de salvar mais de 500 pessoas no meio daquele caos. Garp se aliou a Roger e sua tripulação para derrotar Shebek, o capitão dos Piratas Rocks. Após essa batalha, a ilha de God Valley desapareceu misteriosamente sem deixar vestígios, não aparecendo mais nos mapas mundiais. Big Mom dá ao jovem Kaido a Uo Uo no Mi, e a partir daquele momento, o futuro Yonkou contrai uma dívida com a Mama equivalente à sua própria vida. Roger, Ralph e Scooper-Gaban encontram um baú onde estava Shanks ainda bebê. Assim, o Ruivo passa a fazer parte da tripulação dos Piratas Roger. Com o resultado desse evento e a queda dos Piratas Rocks, Garp recebeu enorme reconhecimento, ganhando o título de Herói da Marinha. Porém, o envolvimento de Roger nessa batalha foi encoberto pelo governo mundial. O mesmo se aplicou aos feitos de Shebek, pois o capitão dos Piratas Rocks possuía a vontade dos D e planejava destituir os nobres mundiais do poder para se tornar governante do mundo.
Então todo esse incidente foi encoberto e apenas poucos marinheiros conhecem os detalhes desse evento. Ao que tudo indica, os Piratas Rocks foram a God Valley para recuperar o tesouro da ilha pirata Hachinosu, que foi tomado pela marinha. Ainda não se sabe o teor desse tesouro, mas com certeza é algo de extrema importância tanto para os piratas quanto para o governo mundial. Shebeck reuniu toda a sua tripulação e partiu para God Valley na intenção de recuperar esse tesouro, e isso acabou resultando na maior guerra pirata do mundo. Apesar de sabermos que Garp e Roger formaram uma aliança para derrotar Shebeck, ainda não se sabe o motivo pelo qual essa parceria foi formada e quais foram as condições dessa união. Garp era um dos maiores rivais de Roger. Em uma situação normal, seria impossível imaginar uma aliança entre esses dois. Porém, ao que tudo indica, o incidente de God Valley foi algo que tomou proporções gigantescas, transcendendo qualquer tipo de rivalidade. Algo tão grande que obrigou o governo mundial a apagar todos os vestígios daquele local. Além disso, a própria ilha desapareceu misteriosamente. Não se sabe se o desaparecimento foi resultado da batalha em si, ou se foi o próprio governo mundial que provocou a destruição do local. Com relação ao Shebeck, todas as informações que temos sobre ele ainda é muito superficial. Pouco se sabe sobre sua força e suas habilidades, ficando em aberto o quão poderoso ele realmente era. Segundo Sengoku, o objetivo do capitão dos Piratas Rocks era se tornar rei do mundo, e sua tripulação demonstrava todo o seu poder à marinha, quase como uma organização terrorista. Porém, sabemos que o governo mundial molda a história do mundo conforme seus próprios interesses. Sendo assim, ainda não temos informações suficientes para saber as reais intenções de Shebeck. Sobre Garp, precisamos saber o porquê dele desprezar os dragões celestiais. O avô de Luffy recebeu por diversas vezes a oferta de se tornar um almirante, mas ele nunca aceitou essa posição para não ter que se submeter às ordens diretas dos Tenryubitos. Ao ser chamado para comparecer em God Valley, Garp não sabia o que estava acontecendo naquela ilha. Kong não estava autorizado a revelar tal informação. É muito provável que o desprezo de Garp pelos dragões celestiais nasceu depois do incidente de God Valley, ao presenciar todas as atrocidades que os Tenryubitos eram capazes de fazer com os escravos e até mesmo com os cidadãos daquele local. Outro personagem importante no incidente de God Valley é Bartolomeu Kuma. O ex-Shichibukai conseguiu escapar de God Valley salvando mais de 500 pessoas. Entretanto, no capítulo 1096, vimos que ele foi atacado por Saturno, um dos 5 Goroseis. Kuma era apenas uma criança naquele momento, e não tinha a menor condição de se defender de alguém tão poderoso. O mais provável é que Big Mom tenha salvado Kuma do Gorosei. Ao ver uma criança com menos de 10 anos em perigo, Big Mom deve ter ativado seu modo mãe, assim como foi mencionado por Zeus no capítulo 1011 para salvar Bartolomeu Kuma. Por falar em Big Mom, precisamos saber por que ela deu uma fruta tão poderosa quanto a Uou no Mi ao jovem Kaido. Apesar de ser considerada a criatura mais poderosa do mundo, sabemos que Kaido já sofreu algumas derrotas ao longo de sua jornada. Provavelmente uma dessas derrotas foi em God Valley. Talvez ele estivesse muito ferido e a fruta foi essencial para sua recuperação. Isso justificaria a dívida que Kaido tinha com Big Mom. Para finalizar, precisamos saber mais sobre a origem de Shanks. Em quais condições Roger encontrou o Ruivo em God Valley? Por que ele foi deixado dentro de um baú de tesouro? Ao que tudo indica, o pai de Shanks é Figarland Garling, líder dos Cavaleiros Sagrados. Por que um homem dessa posição deixaria seu filho ser levado por piratas? Todas essas questões ainda estão em aberto, e para sabermos tudo sobre um dos maiores incidentes do mundo de One Piece, essas perguntas precisam ser respondidas. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa um like, se inscreve no canal, aproveita para deixar nos comentários a sua opinião sobre o incidente de God Valley. Você acha que Shebeck era realmente esse vilão descrito pela marinha? E por que Shanks foi deixado dentro de um baú de tesouro até ser encontrado por Roger? Isso é tudo por hoje e até o próximo vídeo.